chegamos até você mais uma vez aqui pela Rede Gênesis de televisão, com toda alegria, desejando que esse dia seja um dia de bênção, de vitória, de paz, de toda bênção que vem de Deus na sua vida e na sua casa. Nós estamos falando de um tema extremamente importante e curioso, acendendo uma fogueira, isso mesmo. E eu queria que você visse comigo aí na sua tela o versículo 38 de 1 Reis, capítulo 18. Veja comigo aí esse texto interessante sobre o fogo. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Glória a Deus! Caiu o fogo do céu. Esse momento aqui foi um momento que o profeta Elias, ele faz um altar para Deus, ele coloca ali uma oferenda, um holocausto. O holocausto aqui é uma oferta para Deus. E a Bíblia diz que Deus, ele aprovou a oferta do profeta Elias, mandando o fogo do céu. E o fogo do céu pegou aquela carne, aquela oferenda, pegou aquela oferta, a água, tudo que tinha ali naquele altar, porque era um altar para Deus. E aquilo era um fogo de aprovação, não é? E quando nós falamos de acender uma fogueira, nós estamos falando de corações aquecidos, de corações apaixonados por Deus, sensíveis à necessidade das pessoas ao seu lado, do próximo, né? Oxalá que a nossa nação, que Deus nos dê governantes sensíveis à necessidade do povo. Nós estamos vivendo um tempo que nós vemos as reportagens na televisão, no rádio, de situações que o governo, a gente vê aí a má gestão, né, da área da saúde, dos postos de saúde, né, são pessoas morrendo nos atendimentos de emergência por falta de atendimento, por falta de profissionais, por falta de médicos, né? Então, nós vemos aí que falta o quê? Uma sensibilidade do governo de um modo geral, em todas as esferas. Não estou falando de pessoas, eu estou falando de uma estrutura, né, de governo na nossa nação que está deixando a desejar porque não valoriza o seu bem mais precioso, que é o seu cidadão, que é o seu ser humano. E uma pessoa que foi eleita pelo povo para estar lá naquela posição e que deveria zelar pelo povo na área da saúde, na área do transporte, enfim, né, cobrando impostos menores, os empresários. As pessoas são os empresários, eu sei que eles pagam tributos altos, eu sei que eles pagam encargos altos, mas nós vemos aí que muitas vezes o salário do trabalhador é um salário muito baixo, muito aquém, né, daquilo que ele representa para a empresa. Então, isso muitas vezes tem a ver com a falta de sensibilidade, corações frios, corações indiferentes. Por isso que o fogo de Deus precisa vir. O fogo de Deus, ele aquece o nosso coração e ele nos leva a enxergar Deus de uma maneira diferente e enxergar o nosso semelhante também de uma maneira diferente, né? Então, no programa de hoje você vai ter essa palavra que eu preguei aqui na Sara Nossa Terra de Uberlândia. Eu espero que ela te abençoe a sua casa, né? É uma palavra que eu espero que seja uma palavra de Deus para o seu coração. Nosso programa segue, daqui a pouco eu volto. Fica aí conosco, até daqui a pouco. Boa noite, galera. Nós estamos aqui com o Lex, no evento especial aqui na Sara Nossa Terra de Uberlândia. E eu gostaria de perguntar, como é que foi o início dessa vida cristã, desse ministério que Deus tem honrado tanto? Pois é, galera, tudo bem aí, beleza? Assim, na verdade eu nasci num lar cristão, né? Em 2006 eu conheci a Sara Nossa Terra. Enfim, fiz a revisão em março de 2006 e lá trabalho com liderança. E quem me conhece sabe que eu sou um pouquinho tímido e a liderança trabalhou isso. E o começo foi um pouco complicado porque assim, eu ficava lutando contra isso, mas eu decidi obedecer e fazer a vontade de Deus. E a minha liderança, graças a Deus, sempre me incentivava, sempre me cobria em oração. Mas o importante é começar, né? Se Deus tem um projeto na sua vida, não fica protelando, comece. E o restante, dê o primeiro passo, toma uma atitude, o restante com certeza Deus vai fazer. Eu penso o seguinte, quando você tem paixão pelo que você faz, fica muito mais fácil, né? Se você faz uma coisa só e você não gosta do que você está fazendo, aquilo ali se torna um peso e aquilo ali se torna difícil. E eu tenho uma coisa comigo, Deus não usa quem tem tempo, porque quem tem muito tempo, acorda meio-dia, não valoriza o tempo que tem. Quem não tem tempo, cada 5 minutos, 10 minutos, valoriza esse tempo. 2015, né, porque nós estamos no final de 2014,
Quais são os novos projetos para nós? Pois é, eu não sei, tô brincando. Não, tem coisa nova chegando aí, assim, trabalhando esse CD Let's Go aí, porque tem muita música boa, assim, muita música que a gente dá para trabalhar, mas tem um projeto de 2015 fazer o DVD, mas é aquilo, né? A gente tem um projeto, mas está tudo nas mãos de Deus aí, e a gente fica pensando, ai meu Deus, eu fiz o primeiro CD, ai, será que o segundo vai ficar bom? E quando a gente entende que Deus está no projeto, Ele que dá a inspiração, Ele que faz as letras, eu só escrevo ali, Ele vai falando no meu ouvido, eu escrevo ali, então a gente vai, enfim, mas o projeto que eu penso em fazer, já em janeiro, a gente começar a pensar, janeiro de 2015, pensando em DVD aí, se Deus quiser, para a galera ver essa loucura que a gente faz aqui quando vai ministrar aí. Atos capítulo 28. Atos 28. Verso 1. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos, por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Querido, essa passagem é maravilhosa e ela fala de um momento muito importante, de um momento na vida do apóstolo Paulo, que nós podemos aprender uma lição para nós aqui. E o tema da mensagem que eu quero trazer hoje para vocês está exatamente no versículo 2, essa frase aqui, ó: acendendo uma fogueira. Acendendo uma fogueira. Aquele momento de Paulo foi um momento que esse mesmo versículo diz que caía uma chuva e estava fazendo muito frio. Eles estavam aqui num momento que eles naufragaram. Paulo estava sendo levado para Roma, preso, e ele, não somente ele, havia mais prisioneiros naquele navio. Mas Paulo, o navio, ele teve problemas, houve uma tempestade muito grande, e o navio teve que ancorar o navio na praia, e as ondas eram muito fortes, despedaçou aquele navio, e era de noite, e eles amanheceram, e aí eles estavam nessa ilha, chamada Ilha de Malta. E ali, diz que era uma ilha de pessoas bárbaras, eram bárbaros, Pessoas bárbaras eram pessoas que elas eram pessoas assim que não eram homens guerreiros, homens que atacavam outros povos em busca de pegar o que era dos outros. Aquele tempo era tempo de guerras, de conquistas, né? Povos querendo conquistar outros povos. Então era uma ilha de gente não muito educada, não era gente assim muito fácil, mas aquele povo recebeu não só Paulo. A Bíblia fala no capítulo 27, que eram 276 pessoas ao todo.
e eles estavam molhados no mar, chovia, havia uma tempestade, então era uma situação totalmente inóspita. Então eles estavam com frio, molhados, com frio, vivendo aquela experiência, quase, né, uma experiência quase que de morte, uma experiência difícil para eles. E aquele povo, apesar de ser um povo não muito hospitaleiro, os recebe, e os recebe bem, e fazem para eles uma fogueira, para que eles se aquecessem do frio. Ora, devia ter sido uma fogueira muito grande, porque era muito homem, 276 homens, e ainda tinha os bárbaros que ali estavam, né? Então ali, o versículo 2 disse que eles trataram aquele povo que naufragou, juntamente onde estava Paulo, com uma certa humanidade, recebeu eles com uma certa humanidade, acolheram eles bem, e de uma certa maneira, cuidaram deles. Agora, acendendo uma fogueira, eu quero tratar desse tema com você. A fogueira naquele tempo, naquela situação deles, ela foi muito importante. Por quê? Porque a fogueira traz o calor. Na medida que aquela fogueira foi acesa, né, na medida que as chamas ficaram fortes, aquilo aqueceu aquele ambiente de proximidade daquela fogueira. E aqueles homens que estavam com muito frio, que estavam molhados, estavam ali naquela experiência ruim, eles então foram aquecidos. E eu queria trazer isso por um lado espiritual da nossa vida, o lado espiritual da nossa vida cristã. Eu e você precisamos entender que nós somos capazes de ficar frios na nossa fé, frios no nosso relacionamento com Deus, frio no nosso relacionamento com as pessoas, frios e indiferentes para vermos a realidade das pessoas que nos cercam, a realidade que está ao nosso redor. O mundo, de um modo geral, o planeta, as sociedades de um modo geral, o mundo é uma região fria para as pessoas boas, aquelas pessoas que querem fazer o bem, aquelas pessoas que querem ser instrumentos de Deus, aquelas pessoas cuidadosas, amorosas, elas enfrentam muitas oposições. Aquele que quer viver uma vida abençoada, uma vida de fé, ele enfrenta muita oposição das pessoas. Muitas pessoas nos criticam, muitas pessoas zombam daquele que procura servir a Deus, daquele que procura viver os princípios e a vontade de Deus. E como que nós podemos ficar frio? Primeiro, por causa do pecado que já habita dentro de nós. A natureza humana, né? O pecado inato que está aqui dentro de nós, na nossa humanidade. Isso nos torna frios, pode nos tornar frios e capazes, né, de nos fazer indiferentes a Deus, à fé, à palavra de Deus, aos princípios de Deus e às pessoas que nos cercam. Isso não é legal, isso não é bom. Não é bom que a gente fique frio, não é bom que o nosso coração se esfrie, né? Além disso, além dessa natureza que a gente já carrega aqui, que é uma natureza difícil, e que ela precisa ir para a cruz todo dia, a Bíblia fala que a nossa carne tem que ir para a cruz. Jesus nos ensina, se nós quisermos ser discípulos e seguidores dele, ele diz o seguinte: cada um que quiser me seguir, tome a sua cruz e o quê? E me siga. Negue-se a si mesmo e me siga. Então, queridos, é importante que nós entendamos isso, né? Essa realidade está aqui dentro de nós. Além disso, as estações frias da vida também chegam. Elas chegam inesperadamente na nossa vida. Paulo estava vivendo um momento aqui de frio exterior, né? Mas eu estou falando para você de frio interior. As estações frias, elas acontecem na nossa vida. E quando as estações frias acontecem, tudo tende a ser afetado e a se congelar. O frio, ele pode congelar. O frio intenso pode congelar até pessoas. Existem situações em países muito frios, né, que as pessoas, por falta de vestimenta adequada para o frio, elas morrem vitimadas do frio. Mas o frio que nós estamos falando aqui é o frio espiritual. E o frio espiritual,
Se nós permitirmos Ele na nossa vida, Ele pode congelar e paralisar a nossa fé. Pastores podem se esfriarem, igrejas podem se esfriarem, santos, né? Filhos de Deus, lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Se o frio vier forte, e se você não reagir, se você não procurar uma maneira de combater aquele frio, se você não acender uma fogueira, aquele frio pode congelar a sua fé. E aí você vai se tornar frio como um gelo. E aí tem toda uma sequência que pode acontecer. Primeiro, o que o frio vai fazer com a gente? Se nós nos rendermos ao frio, vai acontecer uma escalada de situações. Primeiro, ele vai nos afetar, né, de tal maneira que ele vai trazer um desconforto. Já teve alguma vez que você saiu de casa num tempo de frio? O frio nosso aqui não é intenso, né? É 3 dias no ano e tal. Nós tivemos recentemente uns dias aqui de frio. Quem saiu de casa sem uma blusa adequada e depois você sentiu frio ao longo do dia, em algum momento, porque você não preparou, né? E aquilo foi ruim para você, trouxe um desconforto. Quem já teve essa experiência? Não é? Às vezes a gente é pego dessa maneira. Vem um ventinho frio, você fala, nossa, eu não tenho nenhuma blusinha aqui agora, né? Então você é pego de surpresa. Então, primeiro, o frio, ele traz o quê? Um desconforto. Depois, no caso espiritual, ele pode nos tornar inativo. A nossa fé nunca pode ser inativa. Nossa fé tem que ser uma fé operosa. Amém ou não? Fala comigo assim, a minha fé precisa ser operosa. O que quer dizer isso? Ela tem que produzir frutos que glorifiquem a Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? A fé é o nosso maior patrimônio, a nossa maior riqueza. Sua maior riqueza não é o dinheiro que você tem na conta bancária, sua maior riqueza não é o seu carro, não é a sua casa própria, não é os teus bens, mas é a fé que você tem em Jesus. A Bíblia diz que o justo vive da fé, e a Bíblia diz que a nossa vitória, que vence o mundo, é a nossa fé. Quem tem fé, mesmo que você quebre, mesmo que você passe experiências ruins, mesmo que você enfrente doenças, mortes, se você tem fé, você se levanta novamente. Deus te levanta novamente. A fé te ajuda. Mas então, o frio, primeiro ele causa um desconforto, depois ele torna a nossa fé inativa e por último, nós podemos até morrer. A pessoa pode realmente perder a fé, perder o relacionamento dela com Deus e ela pode perder o melhor de Deus na sua vida. Querido, não se esqueça, as influências congelantes estão lá fora, estão lá no mundo. O mundo nos propicia muitas coisas que são ruins e que fazem com que a nossa fé possa ser congelada, primeiro esfriada, congelada e até mesmo paralisada. Não se esqueça disso, né? A filosofia do mundo, os pensamentos do mundo. O que Jesus disse? Jesus disse que nós não devemos nos acomodar, amoldar aos pensamentos do mundo, mas nós devemos nos transformar pela renovação do nosso pensamento. Põe a mão na sua cabeça assim, o dedo assim apontando, do meu pensamento, renovação do pensamento, para que possamos experimentar o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, queridos, olha, as influências, os pensamentos, as filosofias do mundo, elas são contrárias aos princípios de Deus. Então nós precisamos ter cuidado com as coisas lá de fora, os pensamentos, o mundanismo, o pessimismo, né? A depressão financeira, todas as coisas lá fora, muitas vezes elas vêm e batem de frente com os princípios de Deus. A depreciação da oração. Muita gente fala assim, não, mas orar para quê? Para que perder tempo orando? Querido, nós temos que orar, a igreja tem que orar, nós não podemos deixar de orar, o tempo todo nós temos que ter uma vida de oração. Posso ouvir um amém seu, sim ou não? É muito importante a leitura da palavra. Então são princípios que nós não podemos de maneira nenhuma abrir mão deles, de maneira nenhuma. E esses desafios que nós lançamos na igreja, é importantíssimo, né? É um preço, é um sacrifício, levantar 4 horas da manhã ou 4:30, né? E sair,
está frio, mesmo no período de verão, esse horário é um horário meio frio. Vem para a igreja para orar, 1 hora na presença de Deus. Querido, é um sacrifício. Mas olha, o resultado é tão maravilhoso, o resultado é tão tremendo na nossa vida e na vida da igreja como um todo. Então nós não podemos deixar de fazer esse exercício maravilhoso. Jesus nos ensina isso. Jesus nos evangelhos, você vê que Jesus ele tinha uma vida rendida aos pés do Senhor. Jesus foi um homem de oração. Amém, graças a Deus. Olha, desejo que essa palavra, essa primeira parte dessa palavra, acendendo uma fogueira, ela possa ter causado uma fagulhazinha no seu coração. Você que é empresário, você que é político talvez, que está me ouvindo aqui, puxa, que pastor é esse, falando o que ele está falando? Olha, meu querido, minha querida, você que é dona de casa, você aí, enfim, um cidadão comum da cidade, meu desejo é que o Espírito Santo aqueça o teu coração, não fique indiferente ao teu semelhante. O principal mandamento da palavra de Deus que foi ordenado por Jesus é: ame a Deus em primeiro lugar e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Empresários, vamos pagar melhor os nossos funcionários, servidor público, você que é servidor público, você está numa função importante, atenda com amor as pessoas que chegam aí no seu departamento, na sua seção, no seu local de trabalho. Vamos dar o nosso melhor, vamos ter um coração aquecido, vamos deixar Deus aquecer o nosso coração. Talvez você está precisando de se aproximar de Deus, talvez seu coração está endurecido, está frio, porque você está longe da presença de Deus. Quanto tempo faz que você não vai na igreja, na casa de Deus? Quanto tempo faz que você não faz uma oração, não pega a Bíblia para ler aí na sua casa com sinceridade no seu coração? Então eu queria despertar você com essa palavra, com todo o amor, com todo o carinho, que o Espírito Santo possa realmente mover você, porque olha, isso é fantástico, é maravilhoso. Nós vivemos nesse mundo para darmos as mãos, para sermos irmãos uns dos outros. Não tem ninguém melhor, não tem ninguém pior. Jesus disse que ninguém acrescenta um fio de cabelo na sua cabeça. Nós dependemos todos nós de Deus, Então que o Senhor te abençoe, que Ele aqueça o teu coração. Sara Nossa Terra está aqui de braços abertos para te receber, para você participar dos nossos cultos e receber vida de Deus. Amém. Eu quero chamar você agora para o nosso momento de oração. Vamos falar com Deus, vamos orar, vamos deixar o Espírito Santo aquecer o nosso coração. É momento de oração. Meu Pai, em nome de Jesus, a minha oração é que o Senhor esteja incendiando corações Brasil afora. Meu Deus, incendiando com o Teu Espírito Santo, com o Teu amor. Meu Deus, nós queremos uma nação de homens e mulheres, uma população. O Brasil é hoje uma população enorme, Senhor, 200 milhões de habitantes, talvez mais até. Meu Deus, e nós queremos homens e mulheres que amem a Deus em primeiro lugar. Homens e mulheres que se importem uns com os outros, que se importem com a sua família, pai que se importe com seus filhos, marido que se importe com a sua esposa. Livra-nos de termos corações indiferentes. Meu Deus, livra-nos de olharmos para o nosso semelhante com desdém. Pai, em nome de Jesus, muda a sorte do Brasil, essa nação tão querida, essa nação tão abençoada e privilegiada por Deus, uma natureza exuberante, uma nação que não tem terremotos, uma nação privilegiada. Oh Deus, abençoa cada cidadão, abençoa os políticos, aqueles que estão aí no governo, aqueles que vão ser eleitos. Levanta homens e mulheres, Senhor, tementes a Ti, homens e mulheres que amem ao Senhor, homens e mulheres que queiram servir, meu Deus, aonde eles estiverem, meu Deus, sendo eleitos, que eles, ó Deus, estejam ali para servir a população, para gerir bem a coisa pública. É isso que nós te pedimos. Abençoa cada pai, cada mãe, cada vida, essa pessoa que sofre, que está enferma. Libera uma palavra, Senhor, de bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, minha querida, meu desejo é que a palavra do Senhor, essa oração, Deus tenha falado com você. Mais uma vez eu digo, a Sara Nossa Terra está aqui, é uma igreja para a família, é para você, é para o seu cônjuge, é para o seu filho, é para a sua criança. E nós estamos aqui de braços abertos. Você de Uberlândia é o nosso convidado. A Sara Nossa Terra está aqui, um lugar de milagres para você. Estamos aqui te aguardando em qualquer um dos nossos horários. Desejamos que Deus te abençoe, que você realmente possa ser uma pessoa mais que vencedora, que o fogo do Espírito Santo de Deus caia sobre você
e faça uma diferença, uma revolução na sua vida e na sua história. Pois bem, agora finalizando o nosso programa, eu te desejo aí toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus, que Deus te abençoe a sua casa e nos veremos no nosso próximo programa, aqui na Gênesis ou aqui na igreja, se você vier aqui fazer uma visita para nós. Até a próxima!